Hoje nós vamos nos aprofundar no ramo da física que estuda a energia térmica entre os corpos. Tudo isso por meio dos princípios da calorimetria. Se esse vídeo te ajudar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, sai vídeo toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. E não se esquece de compartilhar com todo mundo, principalmente a galera que vai fazer o Enem 2026. E não deixa de colocar aqui nos comentários suas dúvidas ou sugestões de conteúdos pro canal. O primeiro que nós vamos estudar é o princípio das trocas de calor. É o princípio mais importante da calorimetria. Ele vai afirmar que, em um sistema termicamente isolado, onde não há perda de calor para o ambiente, a soma de todas as quantidades de calor trocadas entre os corpos é nula. E a fórmula eu vou mostrar para vocês ao longo das minhas explicações por meio de imagens ao lado. Aí a gente vai ter duas vertentes dentro desse princípio. Calor recebido, que é quando a quantidade de calor é menor do que zero. O corpo ganha, maior na verdade do que zero. O corpo ganha energia e sua temperatura aumenta, ou ele muda de estado. E calor cedido é quando a quantidade de calor é menor que zero. O corpo perde energia e a temperatura diminui. O segundo princípio é do equilíbrio térmico. Acontece quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, o calor flui logo espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Esse processo continua até que todos os corpos atinjam a mesma temperatura, chamada de temperatura de equilíbrio. Agora vamos conhecer os tipos de calor. Dependendo do efeito que a energia térmica causa no corpo, o calor é classificado de duas formas. Calor sensível, que provoca apenas a variação da temperatura do corpo sem mudar o seu estado físico, como a gente viu na semana passada, sólido, líquido, gasoso. E calor latente, que provoca a mudança do estado físico diferente do calor sensível, enquanto a temperatura permanece constante durante todo o processo. O quarto conceito é da capacidade térmica. A gente também viu na semana passada a diferença de capacidade térmica com o calor específico, né? E ela vai indicar a quantidade de calor necessária para que um corpo, como um todo, varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Diferente do calor específico, como eu expliquei mais detalhadamente essa diferença na semana passada, então não esqueça de assistir esse vídeo, antes de assistir esse, que é da substância, a capacidade térmica depende da massa total desse objeto. Sobre as grandezas, a gente tem que de calor, que vai ser Q, quantidade de calor, caloria, né, cal, joule, unidade joule. Unidade usual é cal, né, de caloria, e unidade do SI é joule, J. Temperatura, unidade usual, grau Celsius, e unidade do SI, Kelvin, K. Grandeza, massa, unidade usual, grama, G, e unidade no sistema internacional, quilograma. Para dominar a calorimetria, o segredo é saber identificar quando usar cada fórmula e como organizar os dados para não se perder nos sinais. Aqui vai alguns macetes aprofundados acerca dessa matéria. Vamos conhecer as frases memoráveis, macete das fórmulas. Para não esquecer as fórmulas principais, use estas frases que todo estudante de física conhece, ou deveria conhecer. Calor sensível, que macete. Use quando houver mudança de temperatura. Lembrando que não muda o estado físico, tá? Calor sensível. Pensa em sensibilidade, tá? Tipo, não vai ser tão latente que muda o estado físico. Então latente é uma coisa mais forte. Vamos pensar assim. Sensível só muda a temperatura. Aí o calor latente vai ser que moleza. Use quando houver uma mudança de estado. Fusão, vaporização, etc. Capacidade térmica. Cada cat. Ou comeloei. E você também pode criar suas próprias frases, tá, gente? Eu sempre usava essas mais populares, né? Porque eu tinha preguiça de criar frases, mas alguns eu criava, mas não dessa área. Dica. C maiúsculo é do corpo todo. C minúsculo é da substância específico. Lembrando que essas frases para memorizar, essas fórmulas que eu vou mostrar pra vocês em forma de imagem aqui. Em maneira de imagem. Ou meio de imagem. Nossa, língua portuguesa atacando. Muitas questões pedem o calor total para transformar gelo a menos 20 graus Celsius em vapor 120 graus Celsius, né? O segredo, desenha uma escada. Por quê? Porque eles vão cobrar muito curva de aquecimento no Enem, tá? E em outros vestibulares. Então, o degrau inclinado, aí você faz uma escada. O degrau inclinado vai ser a temperatura subindo. Aí vai ser aquela fórmula aqui, macete. O degrau horizontal é a mudança de fase, temperatura constante. E o macete vai ser que moleza. Atenção, nunca tente usar o que macete durante uma mudança de fase, pois a variação de temperatura, né, seria zero e a conta daria errado. Macetes para a troca de calor. O método da tabela. Quando você mistura água quente, gelo e uma xícara, a conta pode ficar confusa. Organize assim. Água, 100 gramas. Calor específico. 1,0. Temperatura inicial, 80 graus Celsius. Temperatura final, X. Ferro, 50 gramas. Calor específico, 0,11. Temperatura inicial, 20 graus Celsius. Temperatura final, X. Regra de ouro. A temperatura final é igual para todos os corpos em equilíbrio. Depois, basta montar a equação. Q água mais Q ferro igual a 0. Porque tudo vai ser igual. 4. Unidades. O perigo oculto. O maior erro em calorimetria não é a física, é a unidade. Se o calor específico estiver em graus Celsius, né? A massa tem que estar em gramas. A energia sairá em calorias. Conversão clássica. 1 cal equivale 1 quilograma cal, né, no caso, equivale a 1000 calorias. As questões adoram colocar 2 cacau, como eu digo logo, para você esquecer de transformar em 2000. 5. Dica de ouro, equivalente em água. Se o problema disser um calorímetro tem equivalente em água de 50 gramas, o que isso vai significar? Trate o calorímetro como se ele fosse simplesmente 50 gramas de água. Esqueça o material dele e use o calor específico da água, 1,0. Isso simplifica 100% dos cálculos. Uma vez eu fui fazer uma Olimpíada de Física em Pinheiro, e aí presencial,
tinha lá um calorímetro, e eu não sabia manusear esse calorímetro, né? Então eu fui fazendo vários cálculos complexos na minha cabeça, ao invés de simplificar com esses macetes. Depois que eu fui aprender esses macetes pro Enem. Só pra vocês entenderem o quão essas facilidades vão nos ajudar a resolver da maneira mais correta, além de fácil, mais correta e rápida possível. Vamos resolver uma questãozinha do Enem 2019 de calorimetria? Foi a questão 117 da prova azul, do segundo dia do Enem 2019, né? Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir, da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 cal gramas a 1 grau Celsius, menos 1, e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aí tem a tabela, como vocês estão podendo observar aqui ao lado. Qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento? Deixa eu fazer uma regrinha de 3 básica. Olha só, 10 gramas equivale a 70 cacau, né, como eu digo logo. 2,5 gramas equivale a E, ou X, né, como você queira representar. E vai ser igual a 35 sobre 2 cacau. Como só 50% dessa energia foi utilizada, então, E vai ser igual a 35 mil dividido por 4 calorias. E aí, a gente vai aplicar aquela formulazinha, aquela que macete. Aí vai ficar 35 mil sobre 4 igual a 350 vezes 1 vezes ΔT. Igual a ΔT igual a 25 graus Celsius. Logo a temperatura final atingida foi 25, igual a T menos 20, igual a 45 graus Celsius.